Seja muito bem-vindo ao canal Palavra que Transforma. Aqui, cada palavra é um convite à reflexão, ao autodomínio e à verdadeira liberdade interior. Se esta for a sua primeira vez conosco, receba meu abraço fraterno. Você acaba de encontrar um espaço dedicado ao silêncio que fortalece, à razão que guia e à coragem que transforma. Aqui não prometemos respostas fáceis, mas oferecemos pensamentos profundos, inspirados na sabedoria dos antigos estoicos, para quem busca viver com mais propósito, clareza e equilíbrio. Sinta-se em casa. Respire fundo e permita que essa palavra transforme você de dentro para fora. Se obrigue a ser disciplinado. Assuma o controle da sua vida como alguém que já decidiu que não vai mais aceitar viver abaixo do próprio potencial. Todos nós carregamos dentro de nós o desejo de crescer, de alcançar algo maior do que temos hoje. Mas existe uma distância entre o ponto em que você está agora e a vida que você deseja viver. E essa distância tem um nome que poucos valorizam: disciplina. Muitos ainda apostam todas as fichas na motivação. Só que motivação é como o vento. Num dia sopra a seu favor, no outro some sem aviso. A disciplina, ao contrário, é constante, confiável e gera resultados de verdade. Cada hábito que você quer desenvolver, cada avanço na sua saúde, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, tudo começa com disciplina. Quem vive na dependência da vontade está sempre refém da própria oscilação emocional. Mas quem desenvolve disciplina conquista liberdade. Agora pense, se você tivesse sido disciplinado nos últimos 6 meses, onde estaria hoje? Quais mudanças já teriam acontecido na sua vida? A vida que você deseja está do outro lado da sua disciplina. E a sua primeira decisão firme começa agora. Comenta aqui embaixo: hoje eu escolho ser disciplinado. Neste vídeo você vai entender como construir essa mentalidade, como tomar decisões firmes todos os dias e como isso transforma não só seus hábitos, mas todo o rumo da sua história. 1. Como conquistar o que você quer. A mudança não começa com frases de efeito, nem com vídeos motivacionais. Na verdade, ela costuma começar com um desconforto, aquela sensação incômoda de que você está ficando para trás. Sabe aquele domingo à noite em que você percebe que não tem nenhum objetivo claro para a segunda-feira? Ou quando mais um mês se encerra, o ano passa, e a vida parece estar andando menos você? É como se uma parte de você soubesse do seu potencial e a outra estivesse agarrada na zona de conforto. Um conflito constante entre a vontade de mudar e o medo de sair do lugar. Mas isso tem explicação. E não é fraqueza, é biologia. Seu cérebro foi programado para economizar energia. O córtex pré-frontal, responsável pelas decisões racionais, faz uma conta o tempo todo: esforço versus recompensa. Se o cérebro não enxerga um retorno claro no curto prazo, ele ativa o modo sabotagem. Você procrastina, se distrai, inventa desculpas. É por isso que você começa a academia empolgado e uma semana depois está de volta no sofá pedindo iFood. Ou acorda às 5 horas por alguns dias e logo volta a apertar o soneca até quando dá. Não é preguiça, é neurologia. Seu cérebro detesta esforço que não gera recompensa imediata. E se você não oferecer a ele um motivo forte o bastante, ele vai te manter no piloto automático. Só que existe uma chave para vencer esse mecanismo: dar um significado real ao que você quer. Construir. Quando o motivo é forte, sua mente para de buscar atalhos e começa a aceitar o esforço. Então reflita. O que, se mudasse na sua vida, realmente te colocaria em outro patamar? Ter clareza disso é poder. Clareza tira você do modo sobrevivência.
e te coloca no modo construção. E aqui vai uma verdade dura e simples. Você não consegue o que deseja. Você constrói o que decide. O filósofo Epicteto já dizia: primeiro, diga a si mesmo quem você quer ser. Depois, faça o que for necessário. Isso vale mais do que parece. Porque quando você escolhe, de forma consciente, quem quer se tornar, a ação deixa de ser um peso e passa a fazer parte da sua identidade. Se isso acendeu algo dentro de você, comenta aqui. Eu sei o que quero e vou agir por isso. Tudo começa no exato momento em que você deixa de viver reagindo e passa a conduzir sua própria vida. E se você quer aprender mais sobre controle emocional e desenvolvimento pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Cada vídeo pode ser um passo a mais no seu autodomínio. 2. A disciplina é o preço do progresso. Existe uma cena muito interessante em um estudo de neurociência que ajuda a explicar por que tanta gente desiste antes mesmo de começar. O pesquisador Wolfram Schultz treinou um macaco para apertar um botão toda vez que uma luz acendesse. Se ele acertasse, ganhava um gole de suco como recompensa. Mas o mais surpreendente foi o que os cientistas descobriram. O pico de dopamina, o hormônio da motivação, não acontecia quando o macaco recebia o suco, mas sim quando a luz acendia, ou seja, não era o prêmio que motivava o macaco, era a antecipação da conquista. O prazer não estava no suco, mas no sinal de que ele estava no caminho certo. Agora pensa, qual é a luz que acende quando você pensa no que quer construir? Se você não tem clareza do que está buscando, seu cérebro não sustenta o esforço. Ele te sabota, te distrai, te faz adiar, porque biologicamente ele precisa entender por que apertar o botão. É exatamente por isso que tanta gente vive exausta, frustrada, tentando ser disciplinada com coisas que não fazem sentido. Estudando sem propósito, trabalhando sem direção, tentando forçar hábitos vazios. A verdade é simples: disciplina não é um dom, é uma consequência. Ela nasce quando você decide, com total clareza, aquilo que não está mais disposto a adiar. E quanto mais claro for esse desejo, mais fácil fica dizer não para as distrações, porque a mente entende que está caminhando, e isso por si só já gera uma recompensa. Pense em alguém que acorda às 5 da manhã. De fora, tudo parece disciplina, força de vontade, determinação, mas na verdade, o que move essa pessoa não é simplesmente a capacidade de levantar cedo. É o que essa atitude representa para ela. A disciplina não mora no relógio. Ela mora no significado, porque ninguém acorda antes do sol, sem ter uma razão que queime mais forte do que qualquer vontade de ficar na cama. E aqui mora um dos maiores erros que as pessoas cometem quando falam sobre disciplina. Acham que é sobre força bruta, sobre se obrigar a fazer as coisas na marra, sufocando o próprio desconforto. Só que a disciplina verdadeira não é um castigo, ela é liberdade. Quando você entende de forma clara o porquê está fazendo, o esforço deixa de ser peso e começa a ser combustível. Você deixa de lutar contra si mesmo e passa a lutar por si. Aí acontece uma coisa quase mágica. Aquilo que parecia sacrifício se transforma em construção. O treino difícil se torna cuidado com você. O estudo cansativo vira a ponte para sua independência. O sono regulado, a alimentação mais limpa, as horas de foco, tudo ganha um novo sentido. Porque agora existe um destino claro. E quando você experimenta essa sensação de estar em movimento, de estar no controle, percebe que a verdadeira recompensa não está no ponto de chegada, está no próprio caminhar. No exato momento em que você percebe que não é mais refém da própria mente, porque aqui vai uma verdade que ninguém te contou. Você não precisa gostar do processo o tempo todo.
mas precisa respeitá-lo. O erro está em esperar vontade para começar, quando, na verdade, é o movimento que gera vontade. Você age, e a motivação nasce no caminho. Você começa, e a energia aparece. O seu cérebro responde ao progresso. Ele libera dopamina não quando você sonha, mas quando você age. Não. É no desejo de mudar. É na execução da mudança. E é exatamente por isso que tanta gente vive nesse ciclo infinito de frustração. Ficam esperando uma motivação que nunca vem, enquanto poderiam simplesmente dar um primeiro passo. Pequeno, imperfeito, desconfortável. E no meio do caminho, encontrar tudo aquilo que acreditavam estar esperando. Só que tem um detalhe: existe um preço. E o preço é aceitar o desconforto inicial. Porque toda transformação carrega um momento de ruptura. É aquele instante em que você entende, no fundo da alma, que ninguém vai fazer isso por você. Que não existe mentor, livro, vídeo ou fórmula que te leve além, se você não estiver disposto a atravessar a ponte que separa a intenção da ação. E essa ponte se chama compromisso. Compromisso com quem você quer se tornar. Compromisso com a versão de você que já está pronta lá na frente, esperando o seu movimento de hoje. E talvez agora você esteja se perguntando: mas por onde eu começo? E a resposta é brutalmente simples. Comece onde você está, com o que você tem, da forma que for possível. Se for 5 minutos, que sejam 5 minutos. Se for um hábito, que seja um hábito. Se for um não para uma distração, que comece por aí. Porque é assim que a disciplina nasce. Não como um plano perfeito, mas como uma decisão imperfeita, tomada hoje, que se fortalece amanhã, que se torna inegociável depois. O que você não pode mais aceitar é acordar todos os dias sabendo que está vivendo abaixo do que poderia, que está adiando uma vida que já poderia estar sendo construída. Existe uma linha invisível. De um lado está a versão de você que sobrevive, que espera, que sonha sem agir. Do outro, a versão que constrói, que se compromete, que entende que o esforço de hoje é o conforto de amanhã. E essa linha você cruza no momento exato em que escolhe, de uma vez por todas, parar de ser espectador da própria vida e se tornar autor da sua história. Porque no final, tudo se resume a uma única pergunta: o que vale mais? O conforto passageiro de permanecer onde está ou a conquista duradoura de se tornar quem você sabe que pode ser? A resposta só você pode dar, e talvez você nem perceba, mas cada vez que escolhe adiar, seu cérebro envia uma mensagem silenciosa para si mesmo: eu não sou capaz. Só que, da mesma forma, cada microação de disciplina, por menor que pareça, envia outro sinal: eu cumpro o que prometo. Eu sou alguém que faz, e isso começa a se tornar parte de quem você é. É como esculpir uma nova identidade, não mais baseada no que você gostaria de ser, mas no que você prova ser todos os dias na prática, no invisível que ninguém vê. Porque é assim que a vida muda. Não são os grandes eventos que moldam quem você se torna. É o que você faz quando ninguém está olhando. É o treino que ninguém aplaude. É o sim para si mesmo. Mesmo quando tudo lá fora grita por um não. E existe uma verdade desconfortável aqui, mas que precisa ser dita. A disciplina nunca vai ser mais difícil do que a vida sem ela. Por mais que no começo tudo pareça pesado, difícil, desconfortável. Nenhum esforço vai doer mais do que viver com a dor de não ter sido quem você poderia ser. E o curioso é que, com o tempo, aquilo que hoje você chama de sacrifício, amanhã você vai chamar de rotina. O que hoje parece difícil, amanhã vai parecer natural. Porque o cérebro é uma máquina de adaptação. A neurociência mostra isso claramente. Os mesmos caminhos neurais que hoje te levam para distração, procrastinação e autossabotagem podem ser redesenhados. E eles se redesenham no movimento,
na escolha constante, na decisão diária de não ser mais refém do próprio conforto imediato. E aí você percebe que tudo isso não era sobre acordar cedo, fazer dieta, estudar mais, ganhar mais dinheiro. Sempre foi sobre você. Provar para si mesmo que é capaz de viver à altura do seu potencial. Porque, no fundo, a disciplina não é sobre renúncia, é sobre prioridade, é sobre escolher de forma consciente aquilo que importa mais no longo prazo, mesmo que, no curto prazo, não te dê prazer imediato. E existe uma beleza poderosa nisso. Porque quanto mais você caminha, mais você entende que não é sobre velocidade, é sobre constância, é sobre repetir tanto a ponto de transformar esforço em naturalidade. E de repente, as coisas que antes te pareciam impossíveis começam a caber na sua rotina. O que antes era desconforto vira costume. O que antes era luta vira parte de quem você é. E, quando percebe, você já não está mais se esforçando para ser disciplinado. Você é disciplinado, porque disciplina, no fim das contas, não é algo que você faz, é algo que você se torna. E daqui para frente, toda vez que sua mente te empurrar de volta para a zona de conforto, lembre disso. O desconforto do progresso sempre será menor do que o peso do arrependimento. Agora, respira fundo. Olha para sua vida como ela está hoje e responde para si de forma honesta, crua, sem maquiagem. O que eu não aceito mais adiar? Se você tiver essa clareza, te garanto, a disciplina não será mais um peso. Ela se tornará sua liberdade. E quanto mais você entende isso, mais começa a perceber que existe um tipo de silêncio que poucos suportam. O silêncio de estar sozinho, com suas próprias escolhas, o silêncio onde não há plateia, não há aplausos, não há aprovação externa, só você e a verdade nua do que você faz quando ninguém está assistindo. É nesse espaço que a disciplina nasce, porque não existe disciplina verdadeira construída na pressão dos outros. Ela só se sustenta quando se torna um pacto interno, um compromisso invisível, inegociável, entre você e a sua melhor versão. E talvez agora você comece a entender por que tanta gente desiste. Porque é muito mais fácil acreditar que o problema está no mundo, nas circunstâncias, na falta de sorte, no timing errado, do que encarar o fato de que, na maioria das vezes, o que separa você da vida que quer não é falta de tempo, nem falta de recursos. É só falta de decisão. E sim, dói perceber isso. Dói porque te tira do papel de vítima. Mas, ao mesmo tempo, te devolve um poder que talvez você nem lembrasse que tinha. O poder de começar. O poder de não aceitar mais viver uma vida onde você acorda, cumpre obrigações vazias, sobrevive, se distrai e dorme de novo no piloto automático. E aqui mora uma das descobertas mais libertadoras que alguém pode fazer. Disciplina não é sobre se forçar a fazer o que você odeia. É sobre construir uma vida onde você não precise mais fugir de si mesmo. Uma vida onde o que você faz no dia a dia é coerente com aquilo que, no fundo, você sabe que nasceu para ser. E isso muda tudo, porque, de repente, você entende que não está lutando contra o cansaço, nem contra a preguiça, nem contra a procrastinação. Você está lutando contra um modelo mental que foi treinado, por anos, a aceitar muito menos do que merece viver. E vencer essa luta não é sobre força bruta, é sobre clareza, é sobre sentar, olhar para si, encarar de frente sem filtro e responder: o que exatamente eu estou construindo todos os dias com as minhas escolhas? E aqui não tem espaço para mentira. Porque a vida não te dá aquilo que você deseja, ela te dá aquilo que você sustenta, aquilo que você mantém, que você repete, que você escolhe, especialmente quando ninguém está olhando. E, aos poucos, você entende que não é sobre se tornar uma pessoa perfeita, que nunca falha, que nunca escorrega. É sobre se tornar alguém que, mesmo quando cai,
Não negocia mais consigo mesmo a decisão de continuar. E quando isso se instala dentro de você, algo muda de forma irreversível, porque você para de ser movido pela dúvida, pela oscilação, pelo humor do dia e passa a ser movido por quem você decidiu ser. Nesse ponto, você percebe que disciplina não é fardo, é alicerce, é o que sustenta tudo o que você quer viver. E de repente, fica claro que a vida não estava te testando. Nunca esteve, ela só estava esperando você se posicionar. E é nesse exato ponto que algo dentro de você começa a acordar. Uma voz que por muito tempo ficou abafada, sufocada pela rotina, pela pressa, pelas distrações, mas ela nunca se calou de verdade. Ela só esperava que você se lembrasse de quem é. E, quando essa lembrança vem, tudo muda. Porque você começa a enxergar que, no fundo, nunca foi sobre ter tempo, nunca foi sobre ter motivação, nunca foi sobre sorte. Sempre foi sobre coragem. Coragem de sustentar no presente a vida que você quer viver no futuro. E isso tem um preço, o preço de dizer não. Não para o conforto fácil, não para a desculpa elegante, não para a história que você vem contando para si mesmo. Há anos para justificar porque ainda não é quem sabe que pode ser. Mas também tem uma recompensa, e não é só o resultado final, é o que acontece no meio do caminho. É perceber que cada vez que você escolhe se manter firme, algo dentro de você se fortalece. É um tipo de força que não dá para comprar, não dá para terceirizar, não dá para herdar. É construída na prática, na escolha, na constância. E, de repente, aquilo que antes parecia inalcançável começa a parecer inevitável. Porque quando você muda, a vida não tem outra opção a não ser acompanhar. Quando você se posiciona, o mundo se reorganiza. As oportunidades que antes não existiam começam a aparecer. Mas não porque surgiram do nada, elas sempre estiveram lá. Você só não estava no nível de consciência, clareza e disciplina capaz de enxergá-las. E isso é poderoso, porque você entende que não existe sorte. Existe sintonia, existe frequência, existe alinhamento entre quem você é hoje e aquilo que você diz querer viver. E se há desalinhamento, há resistência. Se há resistência, há atraso. Mas quando você se alinha, quando quem você é, o que você faz e o que você deseja caminham na mesma direção, o impossível começa a se desmontar. O difícil começa a ceder. E o que parecia distante começa a se mover na sua direção. E nesse processo, você descobre que não existe liberdade maior do que olhar para a própria vida e saber: o que eu tenho hoje é fruto do que eu sustento. E se eu quiser algo maior, eu sei exatamente o que fazer. Essa consciência é o que separa quem vive à deriva, de quem vive no comando, quem espera acontecer, de quem faz acontecer. Porque, no fim, a disciplina não é uma prisão. É o oposto disso. É a chave que te liberta da vida medíocre, da frustração silenciosa, da constante sensação de estar sempre começando e nunca chegando. E quando você entende isso, você para de negociar com a sua própria grandeza, porque percebe, de forma inegociável, que não existe nada mais caro do que o preço de viver abaixo do seu potencial. E quanto mais você sustenta esse olhar, mais começa a perceber que a vida sempre esteve te oferecendo sinais. Sinais sutis, quase silenciosos, mas insistentes. Aquela insatisfação que nunca some. Aquele desconforto que surge toda vez que você tenta se convencer de que tá tudo bem assim. Aquela voz que sussurra, às vezes grita quando você se acomoda e te lembra que você nasceu para mais. Porque, no fundo, todo mundo sabe. Sabe quando está se traindo. Sabe quando está se escondendo atrás de desculpas que nem fazem mais sentido. Sabe quando está vivendo aquém. Só que nem todo mundo tem coragem de olhar para isso de frente. E aqui mora a diferença entre quem segue acumulando frustração
e quem decide, de uma vez por todas, romper o ciclo. E não, isso não é sobre fazer mais. Isso não é sobre preencher sua agenda até não caber mais nada. Isso é sobre fazer melhor, fazer com intenção, fazer com presença, fazer alinhado com quem você decidiu se tornar. Porque disciplina não é castigo. Disciplina é amor próprio, em ação. É a forma mais honesta de se provar todos os dias que você se leva a sério, que você não está mais disposto a aceitar migalhas, nem do mundo, nem de si mesmo. E, quando essa consciência se instala, um outro fenômeno acontece. O que antes parecia pesado começa a ganhar leveza, porque você entende que o peso nunca esteve no fazer. O peso sempre esteve no adiar, na culpa, na vergonha silenciosa de saber que poderia estar mais longe se não fosse você mesmo se arrastando para trás. E é aí que tudo muda, porque nesse exato ponto você para de lutar contra o esforço e começa a entender que o esforço é parte do processo, sim, mas não precisa ser sofrimento. Quando você se conecta com o porquê, o esforço vira combustível. Quando você entende o propósito, o caminho deixa de ser tortura e vira construção. E aos poucos você vai sentindo que a cada escolha, a cada sim alinhado, a cada não necessário, você vai deixando de ser refém, refém do próprio cansaço, refém das distrações, refém das velhas versões de si, e vai, dia após dia, se tornando alguém que não vive mais à espera de milagres, que não acorda mais torcendo para que do lado de fora algo mude, porque entendeu, de uma vez por todas, que o que muda o lado de fora é quando você muda o lado de dentro. A disciplina não é o fim, ela é a ponte, o portal, o código que destrava uma vida que, até aqui, talvez você só tenha visitado nos seus pensamentos mais profundos, mas que agora começa finalmente a se materializar diante dos seus próprios olhos. E talvez seja nesse exato instante que você começa a entender uma verdade que sempre esteve ali, mas que por algum motivo parecia invisível. Você não está lutando contra o mundo. Você está lutando contra a versão de você que se contentou com menos. E essa é, talvez, a batalha mais difícil que alguém pode enfrentar, porque não tem plateia, não tem aplauso, não tem holofote, só tem você. Você e aquele diálogo interno que ninguém vê, mas que decide absolutamente tudo sobre a sua vida. É ali, naquele silêncio, que nasce o que realmente transforma. É quando ninguém está olhando que você prova, não para os outros, mas para você, que dessa vez é diferente, que dessa vez você não vai mais se abandonar no meio do caminho. E é curioso, porque à medida que você vai se sustentando nesse lugar, vai percebendo que não se trata mais de fazer o que precisa ser feito, se trata de se tornar quem faz. De fazer não porque você precisa, mas porque é quem você é agora, e nesse ponto, algo muda profundamente. O que antes parecia esforço vira identidade. O que antes parecia sacrifício vira padrão. E aquela velha história de eu não consigo, não é para mim, é difícil demais, começa a soar estranha. Porque você começa a não se reconhecer mais nessa narrativa pequena, rasa, limitada. E quando você percebe, o que antes era disciplina vira naturalidade, porque no fundo a disciplina é só a ponte. O destino final é se tornar alguém para quem o que antes era exceção, agora é simplesmente o óbvio. E isso é tão forte, porque você entende que todo esse tempo não era sobre acordar às 5, não era sobre treinar todo dia, não era sobre riscar metas numa lista, era sobre construir respeito, respeito por si, respeito pela própria história, respeito pelo próprio potencial. E é nesse exato momento que você percebe que a vida nunca esteve te testando. A vida só estava esperando que você se tornasse alguém capaz de sustentar aquilo que diz querer viver.
E a pergunta que fica não é se você consegue, porque no fundo você sabe que consegue. A pergunta real, aquela que atravessa, que incomoda, que rasga por dentro é: por quanto tempo mais você vai aceitar ser menor do que sabe que pode ser? E à medida que essa ficha cai, algo dentro de você começa a se reorganizar. Como se pela primeira vez as peças finalmente se encaixassem. E aí você entende que não é sobre esperar se sentir pronto, porque a prontidão nunca vem antes da decisão. Ela nasce da decisão. O erro que muita gente comete é acreditar que primeiro precisa sentir para depois agir. Mas a verdade é exatamente o oposto. Você age e então começa a se sentir diferente. Você se move e então a sua identidade começa a se reconstruir em torno desse movimento. E nesse jogo, quem espera motivação, perde. Quem espera confiança, perde. Quem espera clareza total, perde. Porque todas essas coisas são consequência, não pré-requisito. E aí você percebe, quase num estalo desconfortável, que enquanto estava esperando a vida te provar que você podia, era, na verdade, você quem precisava se provar para ela. Porque é assim que funciona. A vida não entrega para quem deseja. A vida entrega para quem se posiciona, para quem levanta todos os dias e diz, com ações, não com palavras, eu estou comprometido. E não é sobre perfeição. Não é sobre não falhar nunca mais. É sobre não mais aceitar que uma queda te devolva para o ponto zero. Porque você entende de uma vez por todas que cair não te faz fracassado. Fracassado é quem, depois de cair, escolhe não levantar. E é aqui que você começa a acessar um poder que talvez nunca tenha sentido antes. O poder de olhar para trás e perceber que se antes você era alguém que se sabotava, agora você é alguém que se honra. Se honra cada vez que escolhe não apertar o botão da soneca. Se honra cada vez que diz não para o que rouba sua energia. Se honra cada vez que faz, mesmo sem vontade. Se honra cada vez que decide não mais negociar com aquilo que te mantém pequeno. E, nesse ponto, algo se ressignifica. Você para de correr atrás do resultado final, porque entende que o verdadeiro prêmio nunca foi o destino. Sempre foi a pessoa que você se torna no caminho. E de alguma forma, esse entendimento muda tudo. O peso diminui. A ansiedade acalma. Aquela angústia de quem vive se sentindo para trás começa pouco a pouco a dar lugar para uma confiança silenciosa. Não aquela confiança barulhenta que precisa ser validada o tempo inteiro, mas aquela que nasce do simples fato de você saber que todos os dias está cumprindo o que prometeu para si mesmo. E, quando isso se instala, você não volta mais a ser quem era, e aos poucos você começa a perceber uma coisa que talvez nunca tenha sido tão nítida. A disciplina não te limita, ela te liberta, porque enquanto todo mundo vive preso na armadilha dos próprios impulsos, refém dos próprios desejos imediatos, você começa a experimentar um tipo de liberdade que poucos conhecem. A liberdade de escolher, de não mais ser arrastado pela própria mente, de olhar para a preguiça, para o desconforto, para o medo e ainda assim seguir. E, nesse ponto, você entende que aquele velho eu que se escondia atrás de desculpas, que se iludia com promessas vazias, que esperava o momento perfeito, ele já não te representa mais. Ele até tenta aparecer, sussurrar no seu ouvido, criar histórias para te distrair. Mas agora você sabe reconhecer a voz da sabotagem. E mais do que isso, aprendeu a não negociar com ela. E sabe o que é mais curioso? É que, quanto mais você avança, mais percebe que a vida inteira funciona desse jeito. Que tudo, aquilo que você achava que precisava ter para depois ser, na verdade sempre foi o contrário. Você se torna,
E então, aquilo que parecia distante começa a se aproximar. As oportunidades chegam, as pessoas certas aparecem, as portas se abrem, mas não porque o mundo ficou mais fácil, e sim porque finalmente você ficou maior do que os seus próprios limites. E é aqui que tudo começa a fazer sentido. Você entende que não era sobre força de vontade, era sobre escolha, escolha diária, escolha inegociável, escolha que não depende de humor, de clima, de vontade. Porque quando você entende quem você quer ser, o resto vira consequência. Quando você se posiciona, o mundo entende como deve te tratar. Quando você para de se sabotar, tudo ao seu redor começa, de alguma forma, a se reorganizar. E se por acaso a dúvida ainda tenta te visitar, se, de vez em quando, aquele velho pensamento tenta te fazer acreditar que é difícil demais, que talvez não seja para você, respira. Olha para tudo que você já atravessou. Olha para todas as vezes que você achou que não ia aguentar e aguentou. Para tudo que você já superou, para tudo que você já se tornou. E entende, de uma vez por todas, que o impossível nunca esteve fora. Sempre foi só uma construção interna, alimentada pela versão de você que você não é mais. E, nesse processo silencioso, quase invisível aos olhos de quem não vive essa batalha interna, você começa a perceber que existe algo muito maior te sustentando. Uma força que não se vê, mas que se sente, que não se explica, mas que te guia. E é exatamente aí que a disciplina deixa de ser só uma ferramenta racional e se torna também um ato de fé. Porque escolher fazer o que precisa ser feito, mesmo sem garantias, é, no fundo, um gesto espiritual. É confiar que aquilo que você planta no invisível vai, no tempo certo, florescer no visível. E, sim, vai ter dias em que você vai se sentir fraco, dias em que a voz do medo vai parecer mais alta, dias em que o cansaço, a dúvida e aquela sensação de que nada está acontecendo vão tentar te fazer recuar. Mas é nesse exato momento que você descobre o que realmente te move. Porque quando a força do mundo se esgota, nasce dentro de você uma força que não vem da matéria. Vem da sua conexão com algo maior. Vem da sua fé. Fé, não no sentido religioso, mas no sentido mais profundo da palavra. Fé em Deus. Fé na vida. Fé no processo. Fé na semente que você plantou. E é aqui que a luta interna ganha outro significado. Você entende que não está lutando contra o mundo. Você está lutando contra tudo que te impede de viver aquilo que Deus já sonhou para você. Porque existe um plano, existe um chamado, e se você sente esse incômodo, essa inquietação, esse fogo interno, não é à toa. Isso é Deus te lembrando que você não foi criado para viver uma vida pequena, limitada, acorrentada pela dúvida, pela preguiça, pelo medo, pela ansiedade. Você foi feito para ser luz, para ser transformação, para ser testemunho vivo de que é possível, sim, vencer a si mesmo, vencer o velho eu, vencer os padrões que te mantinham preso. E nesse caminho, algo mágico começa a acontecer. A paz que você tanto buscava fora começa a nascer dentro e percebe que não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus te fortalecendo por dentro que muda tudo. O silêncio da oração começa a fazer mais barulho do que as vozes da dúvida. E, de repente, aquilo que antes parecia impossível começa a se tornar natural. O peso vai dando lugar à leveza. A resistência vai se transformando em entrega. A ansiedade vai se dissolvendo na confiança. E você entende, de uma vez por todas, que disciplina, fé e transformação não são caminhos separados. Eles são partes de um mesmo processo. O processo de se tornar aquilo que você nasceu para ser. Porque quando você se alinha com aquilo que Deus quer fazer na sua vida,
Portas que antes pareciam trancadas começam a se abrir. Oportunidades chegam, pessoas certas aparecem, e aquilo que antes te travava já não te para mais. Porque agora, você caminha sustentado, não apenas pela sua força, mas por uma força que é maior do que tudo. A força que vem do alto. E é nesse estado, nesse lugar interno de conexão, de presença, de confiança, que você percebe que a disciplina que você escolheu cultivar não te distancia de Deus. Ela te aproxima. Porque cada vez que você escolhe não desistir, cada vez que você escolhe permanecer, cada vez que você se levanta, mesmo sem forças, mesmo sem vontade, é como se lá do céu Deus olhasse para você e dissesse: eu vejo teu esforço, eu vejo tua entrega, e no tempo certo você vai colher muito mais do que plantou. Agora, eu quero que você respire fundo. Sinta isso dentro do seu coração. Deixe essa mensagem penetrar, não só na sua mente, mas na sua alma, porque isso aqui não é só um vídeo, não é só uma reflexão, é um chamado. Se isso fez sentido para você, se tocou teu coração, se acendeu algo aí dentro, deixa aqui nos comentários. Eu escolho ser disciplinado, guiado por Deus, e não vou mais viver abaixo do meu potencial. Escreve isso, declara, faz disso um compromisso. E não sai daqui sem curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Porque toda semana tem conteúdo para te fortalecer na mente, na alma e no espírito. E mais, compartilha essa mensagem. Copia esse link, manda no grupo da família, no grupo dos amigos, no WhatsApp. Espalha essa oração, essa reflexão para quem você ama. Porque às vezes uma palavra pode ser exatamente aquilo que alguém precisa para não desistir. Que Deus te abençoe e que te fortaleça hoje e sempre.